Módulo 5. Defeitos metalúrgicos no ferro fundido. Este módulo tem como objetivo analisar os defeitos metalúrgicos que podem surgir durante a fundição e solidificação do ferro fundido, com ênfase nos aspectos cristalinos e microestruturais. Os defeitos metalúrgicos, como trincas, segregações e a formação de fases indesejadas, são críticos para a qualidade do ferro fundido, influenciando diretamente as propriedades mecânicas das peças fundidas. Conteúdo: 1. Defeitos metalúrgicos no ferro fundido. Os defeitos metalúrgicos são causados por problemas durante o processo de solidificação do ferro fundido e têm um impacto significativo nas propriedades mecânicas e na integridade das peças. Entre os defeitos mais comuns, destacam-se as trincas, segregações e a formação de fases indesejadas. Trincas no ferro fundido. Definição: trincas são fissuras que se formam na peça fundida, geralmente devido ao resfriamento inadequado ou à presença de tensões internas excessivas durante a solidificação. Tipos de trincas. Trincas por contração. Ocorrem devido à diferença de temperatura entre as diferentes áreas do molde durante o resfriamento do ferro fundido. Áreas com resfriamento mais rápido podem se contrair de forma desigual, gerando trincas. Trincas de solidificação. As trincas de solidificação são geradas quando o metal solidificado não consegue acomodar a contração do líquido, resultando em fraturas no ponto de solidificação. Trincas quentes. Acontecem quando o metal fundido ainda não atingiu a temperatura de fusão adequada para solidificar e resfriar de maneira uniforme. Causas: temperatura de fundição excessivamente alta ou baixa, resfriamento desigual da peça fundida, insuficiência no sistema de alimentação ou má distribuição do metal. Soluções: controlar a taxa de resfriamento, melhorar o design do molde para garantir um resfriamento mais uniforme, ajustar a composição química do ferro para aumentar sua resistência à trinca. Segregações no ferro fundido. Definição: segregação é o fenômeno pelo qual ocorre a separação de componentes da liga durante a solidificação, resultando em uma distribuição desigual dos elementos de liga na peça fundida. Tipos de segregações. Segregação de elementos de liga. Durante a solidificação, os elementos de liga podem se concentrar em determinadas áreas da peça, levando à formação de regiões com propriedades mecânicas distintas. Segregação de carbono. A segregação de carbono pode ocorrer em ferros fundidos, onde o excesso de carbono se concentra em determinadas áreas da peça, afetando a sua dureza e resistência. Segregação de fases. A formação de fases diferentes durante a solidificação pode resultar em segregações de fases, como a segregação de ferrita e perlita em ferros fundidos, o que pode levar a propriedades mecânicas não uniformes. Causas: resfriamento lento e desigual, o que promove a formação de segregações. Composição inadequada ou desequilibrada da liga metálica. Design incorreto do molde, que pode causar solidificação desigual. Soluções: melhorar a homogeneização da mistura de elementos de liga. Utilizar ligas com maior capacidade de resistir a segregações. Adotar técnicas de resfriamento controlado para garantir uma solidificação mais uniforme. 1.3 Formação de fases indesejadas. Durante a solidificação, o ferro fundido pode passar por transformações metalúrgicas, que resultam na formação de fases que não são desejadas para a aplicação final. Essas fases podem afetar negativamente as propriedades da peça, como a resistência mecânica, dureza e usinabilidade. Fases indesejadas em ferro fundido. Fi3C. A cementita é uma fase dura, mas quebradiça, que pode se formar quando o ferro fundido contém altos teores de carbono. Sua presença excessiva pode tornar a peça mais suscetível a fraturas. Ferrita. A ferrita é uma fase mais macia e dúctil, mas em excesso pode diminuir a resistência do ferro fundido. Austenita. Embora a austenita seja uma fase desejada em algumas aplicações, sua presença excessiva pode comprometer a resistência mecânica e a durabilidade do ferro fundido. Resfriamento inadequado, que pode levar à formação de fases indesejadas. Composição química da liga metálica, que pode favorecer a formação de fases como a cementita. Deficiência no controle da temperatura de fundição. Soluções: utilizar ligas de ferro fundido com uma composição química otimizada. Controlar as condições de resfriamento para evitar a formação de fases indesejadas. Fazer uso de elementos de liga como silício e manganês, que podem promover a formação de fases mais favoráveis ao desempenho do ferro fundido. Defeitos metalúrgicos relacionados ao resfriamento inadequado.
O resfriamento inadequado é uma das causas mais comuns dos defeitos metalúrgicos no ferro fundido. O controle do resfriamento é essencial para garantir a formação correta da microestrutura do material, evitando defeitos como trincas, segregações e a formação de fases indesejadas. Trincas por resfriamento rápido ou irregular. Quando o ferro fundido resfria rapidamente em algumas regiões e lentamente em outras, pode haver uma contração desigual, o que leva à formação de tensões internas. Essas tensões podem resultar em trincas. O resfriamento inadequado também pode afetar a solidificação das fases no ferro fundido, resultando na formação de fases não desejadas, como cementita. Segregações por resfriamento irregular. A solidificação desigual do ferro fundido pode causar segregações, onde elementos de liga ou carbono se acumulam em certas áreas. Isso ocorre quando o metal não se solidifica de forma uniforme, deixando algumas regiões com concentrações mais altas de carbono ou outros elementos de liga. Métodos para controle do resfriamento. Resfriamento controlado. A implementação de técnicas de resfriamento controlado, como o uso de caixas de resfriamento ou moldes com propriedades térmicas específicas, pode ajudar a garantir uma solidificação mais uniforme. Resfriamento por convecção. Utilizar fluidos ou materiais que promovam a transferência de calor de maneira controlada também pode ser uma solução eficaz para reduzir o risco de defeitos. A composição química da liga metálica desempenha um papel fundamental na formação de defeitos metalúrgicos no ferro fundido. O controle adequado dos elementos de liga é essencial para evitar a formação de fases indesejadas e garantir a qualidade das peças fundidas. Carbono. O teor de carbono no ferro fundido tem um grande impacto na formação das fases microestruturais, como a ferrita, perlita e cementita. O excesso de carbono o que torna a peça mais quebradiça. Silício. O silício é um elemento importante que ajuda na formação de grafite no ferro fundido e melhora sua fluidez. No entanto, um excesso de silício pode prejudicar a resistência mecânica do material. Manganês. O manganês é utilizado para desoxidar o ferro fundido e melhorar a resistência ao desgaste. No entanto, um excesso de manganês pode aumentar a formação de fases duras, como a cementita. A adição de ligas deve ser cuidadosamente controlada para garantir que os elementos de liga estejam nas proporções ideais para a aplicação do ferro fundido. O uso de ligas específicas pode ser usado para melhorar a resistência, dureza e ductilidade do material. Métodos para controle de defeitos metalúrgicos. Para minimizar ou eliminar defeitos metalúrgicos, são adotadas diversas estratégias durante o processo de fundição. O controle de resfriamento, a adição de ligas e o controle da temperatura são fundamentais para garantir a qualidade das peças fundidas. Controle de resfriamento. Resfriamento controlado. O uso de sistemas de resfriamento, como moldes que dissipam o calor de maneira controlada, pode ajudar a evitar trincas e segregações, garantindo uma solidificação uniforme. Ajuste de composição química. Adição de elementos de liga. A adição de elementos de liga pode ser ajustada para melhorar a resistência do ferro fundido e evitar a formação de fases indesejadas, como cementita. Controle de carbono e silício. A quantidade de carbono e silício deve ser cuidadosamente monitorada para garantir que a microestrutura do ferro fundido seja a mais adequada para a aplicação. Os defeitos metalúrgicos no ferro fundido, como trincas, segregações e a formação de fases indesejadas, são críticos para a qualidade e a durabilidade das peças fundidas. A compreensão dos fatores que causam esses defeitos, bem como das estratégias de controle, é essencial para garantir a integridade das peças. A adoção de práticas adequadas de controle de resfriamento, a otimização da composição química da liga e o controle da temperatura durante a fundição são medidas eficazes para minimizar ou eliminar esses defeitos, melhorando a performance das peças fundidas.